muito bem-vindos a mais um episódio da AposenteCast. Estamos aqui no terceiro episódio. Olha, já vou adiantar que a gente recebeu feedbacks muito positivos do primeiro e do segundo episódio, que já estão no ar. Então, se eu fosse você, não deixava de se inscrever nesse canal para você receber notificação toda vez que aparecer um episódio novo. Volta lá no episódio 1 e 2 e aproveita para receber, porque o feedback que a gente teve foi de que as pessoas receberam muita informação que não conheciam, conseguiram entender claramente, porque muitas vezes por aí usam termos técnicos e as pessoas não entendem. E aqui a gente conseguiu destrinchar isso para você, desmistificar um monte de coisas, então não perde essa oportunidade de adquirir esse conhecimento lá no episódio 1 e 2, porque é muita fake news que está rolando por aí, né? Você não pode cair em mais uma. Não é? Mas vamos dar seguimento aqui a esse terceiro episódio. Você já sabe que o nosso convidado é fixo, é o CEO da Aposente Fácil, Luciano Azevedo, que está aqui conosco e vai tirar todas as suas dúvidas mais uma vez e hoje de um tema novo, um tema muito atual, tá? Se eu fosse você, continuava aqui até o final, porque esse tema que a gente vai falar tem muita fake news rolando, tem muita mentira por aí rolando, então você precisa entender cada ponto desse assunto que a gente vai trazer aqui. E como a gente sempre faz, eu já vou começar logo perguntando. Luciano, Oi, Paula. o que é BPC Loas? Paula, BPC Loas é um benefício assistencial destinado às pessoas em estado de miserabilidade. Embora esse nome seja assim forte, ele quer dizer o quê? Que a família desse requerente desse benefício tem que estar enquadrado nesse estado. Portanto, tem uma regra relacionada à renda do grupo familiar, que ela é variável. O INSS entende uma coisa, a Justiça entende de outra forma, e ainda há meios de variar esse valor para que a pessoa que teoricamente entenda que não tem direito consiga esse benefício. Então, a Aposente Fácil trabalha no sentido de fazer com que essa renda varie para menos, né? A renda ela é dividida, da família ela é dividida por número de pessoas da casa, para que se enquadre no requisito exigido por esse benefício. É um benefício assistencial. E quem pode solicitar esse benefício hoje? O BPC Loas tem 2 tipos, tá? Tem ao idoso, aquela pessoa com 65 anos ou mais, não importa se homem ou mulher, tem que ter 65 anos ou mais. E se enquadrar nesse requisito da miserabilidade ao qual eu informei. E existe também o BPC Loas da pessoa com deficiência. Aí vai depender, além do requisito miserabilidade, renda per capita abaixo do que a lei exige, tem que se enquadrar também na deficiência. Só que a deficiência ela não é exatamente uma deficiência. Tem doenças que conseguem se enquadrar após feita as avaliações social e pericial, a pessoa consiga se enquadrar naquele quadro ali de pessoa com direito a esse benefício, pessoa com deficiência. Entendi. E por que esse nome? Porque eu ouço muito dizer Loas só. E aí o nome é BPC Loas. Por quê? O que que Na acontece? verdade, o nome é BPC, Benefício de Prestação Continuada ou Benefício Assistencial ao Idoso ou à Pessoa com Deficiência. LOAS é a lei a que se refere, a Lei 8.742 de 1993. Esse é o LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. E Luciano, quais são os casos de indeferimento mais comuns que você vê no dia a dia da Aposente Fácil? O benefício que mais tem deferimento é aquele destinado às pessoas com deficiência, onde a análise do INSS, principalmente a pericial, não atesta, né, aquele impedimento de longo prazo que se equipara à deficiência. O impedimento de longo prazo é aquele que o INSS tem que entender que a doença da pessoa vai perdurar por mais de 2 anos e assim, se equiparando à deficiência, daria direito àquele benefício. O indeferimento mais comum é nesse sentido. E é claro, como são 2 requisitos, o outro indeferimento trata também da questão da renda familiar, que muitas das vezes o INSS ele analisa da forma que está no CNIS ou da forma que a pessoa relatou lá no cadastro único, quando fez o cadastro único, né, que o INSS ele busca informações do cadastro único,
Então a renda colocada lá, ela é utilizada pelo INSS sem fazer a variação da renda, né? Os descontos que a pessoa tem de gastos com aquela doença ou com a idade avançada se tratando de LOAS, é idoso. Então, o primeiro de todos é relacionado à deficiência, ao impedimento de longo prazo. E, é claro, o segundo relacionado à renda per capita. Você poderia falar um pouco mais dessa questão do primeiro, que você colocou sobre a questão dos 2 anos? Como que é isso? Na verdade, a deficiência ela é analisada de que forma? É analisada a doença da pessoa e da forma que aquela doença está. Se a pessoa se enquadrar no LOAS, ela tem que se estender, segundo a avaliação médica, por 2 anos ou mais. A partir daí, o INSS tem que entender que a pessoa tem direito àquele benefício. Por quê? Porque a lei diz que o INSS pode chamar aquela pessoa para uma nova avaliação após 2 anos. Por isso que os 2 anos é o marco inicial para se enquadrar naquele requisito deficiência, impedimento de longo prazo. A gente gosta de falar assim para poder não confundir, né, que seja apenas deficiência propriamente dita, e não é. Então, a partir de 2 anos, o INSS pode convocar aquela pessoa para fazer uma nova análise dos requisitos, tanto da doença quanto da questão da renda familiar. Por isso que tem esses 2 anos, está escrito na lei, tá? Que é necessário que aquele impedimento de longo prazo tenha prazo igual ou superior a 2 anos para que a pessoa se enquadre no requisito. Ah, agora eu entendi. E você pode citar um caso real, dentro da Aposente Fácil, de uma que aconteceu um indeferimento, por exemplo? Sim, eu tenho, na verdade tem vários. Tenho vários. Eu tenho um cliente que ele nem sai da cama, sozinho ele não sai, claro. Se o pai dele chamar ele que tem que resolver alguma questão, que foi até, teve que ir no INSS fazer perícia, teve que depois resolver outras perícias na via judicial e tudo, ele saiu. Fora isso, ele fica o dia inteiro, todos os dias, deitado na cama. Um problema que ele tem psiquiátrico. E esse menino, ele teve, eu falo menino porque ele é novo mesmo. Ele teve 4 indeferimentos do INSS. E depois que a gente fez o recurso, o benefício dele saiu, recebeu inclusive um bom dinheiro de atrasados. Aí você vê o absurdo, se você tem 4 indeferimentos, como é que você consegue um recurso assim de primeira vez? É porque ele realmente tinha o seu direito e estava sendo tirado pelo INSS, né? Uhum. A família ali passando uma necessidade, porque o pai mora, são 2 meninos com o pai apenas, não tem mãe, e o pai não podia sair, porque o filho com esse problema não podia ficar sozinho e tudo, então nem trabalhar ele podia, uma hora ou outra ele fazia um biquinho, uma coisa rápida, para poder ter alguma coisa para comer, cesta básica aqui e ali, e o direito do rapaz era óbvio, tanto que foi confirmado em recurso isso aí. É um dos exemplos que eu tenho, mas eu tenho vários. É muito triste essa situação, né, de às vezes o INSS não observar a realidade da pessoa e às vezes a pessoa passar por isso, como você falou, passou até às vezes necessidade, né. É verdade, por isso que tem tido algumas alterações na forma que as avaliações são feitas, tanto a perícia quanto a avaliação social. E ela em conjunto, chamada de avaliação biopsicossocial, ela toma como parâmetro até mesmo onde a pessoa vive, ao redor da sua casa, como é o bairro onde vive, se tem tráfego, se não tem, se é asfaltado, se não é, se tem esgoto e água encanadas, isso tudo faz parte da avaliação. Tanto que tem um formulário, a assistente social do INSS tem que preencher com todos esses detalhes aí. E a perícia médica também tem que levar isso em consideração. E ao final é dado o resultado, mas infelizmente o INSS não faz exatamente dessa forma. Em recursos, geralmente, isso é feito de forma mais justa. Entendi. E hoje também esse recurso tem sido usado, que eu vejo por aí, dentro, às vezes, de crianças dentro do espectro autista. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Se realmente se encaixa, até que ponto vai, dentro dessa questão do espectro autista?
Houve um tempo aí atrás que o anúncio ele fica muito assim, aí todo mundo vê aquele anúncio: "Ah, a pessoa, a criança com autismo tem direito, não tem?". Na verdade, é relativo, depende também dessa avaliação biopsicossocial, entendeu. Até porque tem famílias, por exemplo, que têm uma renda alta e mesmo que a criança tenha um autismo de grau elevado, não vai conseguir, por causa do outro requisito que é a questão da miserabilidade. Uhum. Mas, se enquadrando no requisito da miserabilidade, vai ser feita a avaliação, da perícia médica, né, para poder ver se enquadra ou não. Então tudo depende realmente dessa avaliação conjunta, para ver se a criança e a família se enquadra no BPC. Então, mais uma mentira, porque esse anúncio que você falou, ele aparece muito: "Toda criança autista tem direito a LOAS", então isso é mentira. É mentira, da forma que está dito que foi dito, sim. A maioria consegue sim, mas não todas, tá. Tem projetos de lei sobre a mãe que cuida de criança com autismo, se tem direito, são projetos de lei que alguns nem a votação foi, mas foi divulgado, então as pessoas perguntam sobre isso e tudo. Hoje o que se tem é o benefício assistencial direcionado à criança com autismo, ok? Sim. Ainda assim, deve se enquadrar nos requisitos necessários para o benefício, tá? E até perguntar agora a sua opinião, porque realmente, se a gente for olhar, a pessoa que dedica a sua vida a cuidar de uma pessoa dentro de uma deficiência, seja ela qual for, você acredita que ela precisa ou é necessário que ela receba também um benefício assistencial? Sua opinião pessoal? Na verdade, na minha opinião pessoal, depende muito do núcleo familiar. Eu não posso falar que qualquer pessoa que cuide de uma outra com uma doença, ela teria direito a um benefício também, né, porque pode ter pessoas que tenha um filho, uma filha menor de idade, aí realmente não consegue sair de casa em hipótese nenhuma, não tem nenhum apoio do pai, muitas das vezes, não tem ninguém da família que tenha a capacidade de gerar renda para aquela família, aí sim, tá, uma opinião minha. Uhum, É claro que eu não vou fazer parte da votação, com certeza, mas é uma opinião minha. uhum. Agora, tem grupos familiares que não têm essa necessidade, né, que já tem uma outra renda e só a renda daquela criança com autismo ou qualquer outra deficiência recebendo já é o suficiente. Por quê, gente? Muitas pessoas acham que o BPC ele é o único benefício possível dentro de um lar. Não, o BPC pode acumular com outro BPC, tanto idoso quanto deficiente. O BPC ele pode acumular com uma aposentadoria de salário mínimo recebido por pessoa idosa com mais de 65 anos. Então são duas coisas. O BPC acumula com qualquer outro BPC e também acumula com qualquer outro benefício de salário mínimo recebido por pessoa idosa. Então você pensa, se você está fazendo BPC aqui, mas alguém já recebe aqui, por que que essa outra pessoa, cuidadora da criança com deficiência, tem direito a esse benefício? Aí eu acho que é um pouco discrepante, Uhum. mas em alguns casos sim. Até aproveitando esse assunto que você trouxe, qual é a diferença de LOAS para aposentadoria? O BPC Loas é um benefício assistencial, tá? Inclusive ele é administrado pelo INSS, mas não é pago pelo Ministério da Previdência Social, ele é pago pelo Ministério da Assistência Social, tá? Então, são benefícios pagos pelo mesmo órgão, mas o orçamento vem de lugares diferentes. Então, um é benefício assistencial destinado a pessoas de baixa renda e o outro é um direito que você adquiriu ao longo dos anos. A aposentadoria é um benefício previdenciário. São diferentes, embora se confunda, se pareçam, principalmente por idade, Na idade. ao idoso. Se parece muito, tá? Eu recebo pessoas falando: "Ah, eu aposentei por idade". Quando eu vou lá olhar a carta de concessão, BPC Loas ao idoso. Então são benefícios distintos. Um vem da assistência social e outro vem da previdência social. Entendi. E qual você acha que é o primeiro passo que uma pessoa precisa fazer quando
dá entrada no BPC Loas e ele é negado. Quando é negado, tem que procurar a gente, não tem jeito. Eu aconselho que procure um especialista, tá? Pois a gente está aí para isso, temos 6 unidades, já falei no primeiro episódio, mas também pelo WhatsApp você consegue ter informações dos endereços para ver qual é o mais próximo, porque primeiro a gente tem que reanalisar aquele pedido que foi feito. Onde foi o erro? Foi do INSS? Foi erro de documentação? Foi insuficiência de documentação? Realmente foi falado lá algo que não reflete a realidade e por isso foi negado? Então a gente faz essa análise, já que hoje a gente tem acesso ao processo administrativo por inteiro, e ali normalmente o servidor do INSS ele coloca no seu despacho o motivo do indeferimento. Não só o motivo, né? Porque o motivo ele fala, não atende ao critério de deficiência. Aí tem que Não atende ao critério de renda per capita, mas o porquê a gente consegue verificar e daí por diante ver o que fazer, se entra com recurso ou se faz uma nova solicitação de benefício. Então o importante, na verdade, é a pessoa, até no momento de dar entrada, ela já procurar o especialista, né? Porque é para diminuir a probabilidade de ter erros, né. E dentro disso eu queria perguntar qual é esse passo a passo que a Aposente Fácil faz? Quando chega uma pessoa lá, vocês percebem que ela tem direito a esse benefício assistencial específico, como que a Aposente Fácil faz esse atendimento passo a passo? Eu tenho recebido pessoas, por exemplo, que chegam e falam assim: eu queria receber o BPC, mas eu sou casado. Qual é o problema de ser casado? Tá? Existem lugares por aí que fazem a pessoa assinar uma separação de corpos, de fato. E isso é completamente errado. Então, o que eu aconselho, eu verifico, né, a realidade da pessoa, né, o grupo familiar, a renda do grupo familiar. Então, ela tem que ter o cadastro único atualizado e sempre de 2 em 2 anos fazer essa atualização. Se não tiver o cadastro, tem que fazer, porque é obrigatório hoje ter esse cadastro, tá? Tem que ir no CRAS da cidade que a pessoa mora, fazer o cadastro, e se mora com alguém, o cadastro tem que constar essas pessoas que vivem na mesma casa. Não pode haver nenhuma deixar de colocar alguém porque fulano falou ou o amigo falou, nada disso, tem que ser feito da forma correta. Porém, ali também tem que ser falada a realidade dos fatos para que você não tenha problemas futuros e quando você receber seu benefício, em momento algum você vai ser questionado sobre aquilo ali. Então a gente instrui sim, mas da forma correta, para que a pessoa faça o cadastro, traga toda a documentação necessária e a gente faz o próprio requerimento com todas aquelas informações corretinhas. Não vai ter erro. Entendi. E aproveitando que a gente já está se encaminhando, né, um pouco para o final, fazer aquela sempre pergunta final, assim, existe alguma coisa que você queira falar, que você acha importante todos saberem sobre esse benefício assistencial em específico, uma coisa que às vezes assim: "Ai, não aguento mais ouvir essa mentira que estão dizendo por aí", ou algum recado que você queira deixar, que seja importante para que possa alcançar todas as pessoas, né, como esse podcast pode alcançar? Bom, o principal de tudo, eu falei aqui em uma das respostas, tá? Sobre a acumulação do benefício assistencial com outros benefícios. As pessoas acham que não pode. Pode. Muitas pessoas acham que não pode ser casado. Pode. Porém, tem que estar enquadrado no benefício de acordo com o que a lei exige. O benefício assistencial acumula com outros benefícios assistenciais. O benefício assistencial, ele acumula com aposentadorias de salário mínimo recebido por outro idoso, tudo dentro do mesmo lar. Inclusive, eu tenho uma cliente, Paula, que tem 2 filhas com deficiência intelectual. Eu fiz o benefício para uma das filhas, o INSS negou da segunda, mesmo eu informando aqui que é possível acumular, o INSS negou da segunda filha, tá? E a gente foi e fez um recurso. No decorrer do recurso, a mãe deu entrada e começou a receber o LOAS idoso.
e depois o recurso que eu fiz foi concedido. Então hoje a mãe e as 2 filhas recebem LOAS dentro da mesma casa. Tudo de forma legal, não tem problema nenhum, nunca vão ser questionadas se aquilo é certo ou errado, porque é certo. Entendeu? Então o benefício assistencial tem disso. O que dizem por aí pode não ser a realidade. Na dúvida, a Aposente Fácil está aqui para isso. Não, e é muito importante saber disso, até porque às vezes são situações que acontecem dentro da casa das pessoas que estão assistindo, e ouvem histórias por aí, chega no grupo do WhatsApp, né, aquela fake news e às vezes passa necessidade, até algumas coisas que a gente já comentou sobre isso, pessoas que às vezes estão passando necessidade dentro das suas casas, têm direito, poderiam receber essa assistência do governo e por algum achismo ou por o que ouviu falar, não tem essa possibilidade, né. Exatamente Foi isso. muitos casos que você citou aqui, foram casos tocantes que eu achei lindo, inclusive, porque a gente falou lá no primeiro episódio, se você voltar, da história da Luciana, eu acredito que é isso que move, né. A gente conseguir, poxa, a pessoa teve um indeferimento, e aí depois conseguiu aquilo em recurso, assim, essa vitória, aquilo é o que move. Eu acredito que essa história casa exatamente com o primeiro episódio que a gente falou lá na Aposente Fácil, o motivo do porquê, porque começou. Essas histórias aqui só provam tudo aquilo que a gente falou lá no primeiro episódio. Se você não assistiu, volta lá e aproveita para assistir tudo em sequência, faz uma maratona aí do nosso Aposente Cast, porque a gente está encerrando esse terceiro episódio. Assista novamente se você ficou com alguma dúvida. Coloca aqui nos comentários a sua dúvida, porque a gente vai ter depois um episódio só para responder essa dúvida de vocês. E o que precisar, as redes sociais da Aposente Fácil estão aqui embaixo também, WhatsApp, Instagram. As redes sociais do Luciano também estão disponíveis, Luciano Azevedo AF, e ali você pode tirar todas as suas dúvidas, como ele mesmo falou. Pessoal, tem 6 unidades em todo o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, município e grande região. Então, com certeza tem um endereço que é próximo da sua casa e você pode até ir pessoalmente, tirar a sua dúvida, fazer a sua consultoria, tirar todas as dúvidas da sua cabeça, muitas vezes mentiras foram colocadas na sua cabeça e aproveitar esses benefícios, às vezes benefícios tão esperados que você precisa dentro da sua casa, dentro do seu lar, porque não é fácil realmente ter uma pessoa, né, com deficiência dentro da sua casa, só quem cuida que sabe, só quem vive é que sabe. Então, aproveita essa oportunidade que você adquiriu todo esse conhecimento do episódio de hoje para procurar, pois a gente faça tirar a sua dúvida, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau!